a aula de gestão e controle de estoque, conceitos e práticas. Essa é a primeira parte de uma série de 3 aulas que estão previstas para que a gente possa entender o que é gestão de estoque. Então, alguém aqui já perdeu uma venda porque não sabe se tinha um produto em estoque? Então, esse é um dos temas e de uma recorrência gigantesca no comércio. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta ao decorrer da aula, podem ficar à vontade. Aí, o objetivo dessa aula é aprender de forma prática que evitar perda, excesso e rupturas no estoque, utilizar o estoque como base de uma decisão de compra e venda, fortalecer a organização interna com processos padronizados. É um dos objetivos que a gente tem na questão de controle de estoque. Reduzir desperdícios e melhorar a experiência com o cliente, porque muitas vezes a gente tem aí informações que terminam o cliente se perdendo termina prejudicando o cliente, trazendo a experiência ruim. Imagine, chegou um cliente na loja. Ah, tem shampoo tal, aí a pessoa não sabe que tem no estoque, não encontra de cara, não tem um sistema para conferir se tem estoque, aí faz, tem não. Aí, de repente, ele faz, então shampoo tal, se tem. Aí você vai lá, quando você vai buscar o shampoo tal, você vê que do lado tinha o que ele pediu. Não é uma experiência positiva, é negativa, significa que você é desorganizado para o cliente. Essa é a percepção do controle de estoque eficiente. Reduzir desperdício, né? É criar uma cultura de acompanhamento e ajuste contínuo. Por quê? Tem produtos dentro de um contexto universal, ou tem produtos que ele tem uma alavancagem de vendas e aos poucos eles podem cair, como pode subir ao mesmo tempo. Então, esse olhar em termos de gestão de estoque tem que ser contínuo. Compreender o papel, estratégia do estoque na sua operação de negócio. Se você é uma empresa de comércio, você tem que ter um estoque organizado. Por quê? Porque lá é o teu dinheiro, é a tua formação cultural. Então, se você não tem um estoque organizado, a tendência é você perder muito dinheiro. Identificar falhas comuns no controle de estoque e consequências. O que acontece? Você compra muito item que não vende e compra pouco que vende bem. Então, automaticamente, tu fica sem capital de giro para manter um produto que deveria estar te dando lucratividade. Aprender como o estoque impacta diretamente no caixa e no lucro da empresa. Porque se tem um produto que vende diariamente e vira e mexe e falta, significa que tu perdeu 2 vezes. Tu perdeu de lucrar aquele produto e a reposição dele é falha. Então, automaticamente, tu está perdendo aí também. Então, fica uma dica de cara aí em termos de gestão de estoque. Atenção, nem todo desconto que o fornecedor dá vale a pena. Só compra se tiver certeza que vai vender. Porque muitas vezes a gente, um produto está barato, é legal, e vamos dizer, você tem uma sapataria, mas tem um tipo de sapato que você sabe que não vende na sua sapataria. E, de repente, o fornecedor chegou, o sapato custa 10 e ele te oferece a R$ 2. Aí tu só chega, eu vou vender a 20 e vou lucrar muito. Mas se ele não vende na tua sapataria, adianta tu comprar e investir, tua energia, teu tempo, teu dinheiro, mesmo que pouco, ou aparentemente um lucro mais operante. Então, essa estrutura tem que ser melhorada em termos de gestão. E aí vem também a questão, o que é
gestão de estoque? Por que tanto se fala em gestão de estoque? Controle eficiente da entrada e saída de produtos. Então, dentro de um contexto aí, diretamente, é o lucro, o fluxo de caixa da empresa. O estoque é também dinheiro. Então, ele precisa ser analisado. É tipo ter que analisar 50 mil vezes antes de adquirir um produto novo, antes de fazer um investimento muito alto num produto que vende pouco, porque é o teu lucro, o teu fluxo de caixa que vai ficar comprometido. Aí, a gente tem também aí o tipo de estoque. Boa noite a todos. Se alguém tiver alguma pergunta, pode ficar à vontade. O tipo de estoque. Que tipo de estoque? Que tipo de estoque a gente está fazendo? Como é que analisamos esse tipo de estoque? Ele pode ser para revenda, ele pode ser para consumo interno da empresa, uma empresa como um hospital, utiliza muita luva e máscara, ele tem que ter um estoque de consumo regular. Então, ele precisa ter o mesmo processo de análise e compra. Ou um insumo, é uma empresa de produção, então, a gente precisa desenvolver esse trabalho produtivo em estoque. Então, a gente trabalha para desenvolver isso, porque produção precisa ter estoque contínuo, organizado, porque é duas vezes, é você produzir para vender. Então, se você falta um item para produzir uma determinada peça, tu vai ficar com vários estoques travados. Boa noite a todos. Boa noite. Olá, Oi, Patrícia. tudo bom? Joia. Ciclo de produtos. O que é esse ciclo? O produto você compra, você armazena, você controla, você vende e consome. O ciclo de produto de produto tem que ter essa percepção. Você adquire, onde você vai guardar. Há um tempo atrás, eu atendi um rapaz de um restaurante, e o pessoal parece que é um pessoal da Red Bull, alguma coisa, queria vender para ele, tipo assim, 2.000 latas de uma única vez. E o que estava acontecendo? Ele estava pagando aluguel de um quarto extra para manter aquele estoque. A minha pergunta para ele: quantos Red Bull você vende por semana para você ter 2.000 unidades guardadas? Primeiro, ele não sabia dizer, mas ele disse que não chegava, passava muito tempo, chegava a 3 meses para aquele estoque reduzir de vez. Aí tem uma interferência, gente. E isso provoca uma série de. Só um minuto, que. Tem uma série de informações que a gente tem que entender o que seria o estoque dentro dessa concepção. Então, o que acontece? Então, tipos de estoque e o ciclo de produtos. Revenda, um estoque consumo, é o que é consumido na empresa, produtos é o insumo, e a compra, armazenamento e controle e venda, tudo isso tem que ser analisado no nosso decorrer do dia. Você pagar um armazém extra para manter um estoque excessivo e onde a rotatividade é pequena, te dá prejuízo, porque ali é um custo operacional para tu manter aquele estoque dentro de casa. O ideal é que a gente não tivesse estoque. À medida que precisasse, chegaria para a gente para ser utilizado. E aí a rotatividade, quanto maior a rotatividade de produtos e estoque, melhor é o desempenho da empresa. A gente vai tratar aqui na introdução do gestão de estoques
por parte, cadastro de produtos, validação de entradas, validação de saída, processos e trocas e devoluções, gestão de estoque, onde inclui balanço, compras, estoque mínimo e estoque máximo. A aula de hoje será para a gente fazer a introdução do processo de estoque, onde a gente vai poder analisar detalhadamente em termos teóricos, para que a gente vá para a prática cada vez mais rápido. A gente já está com 4 aulas já de cadastro de produtos. Hoje ainda está liberada no YouTube, quem quiser assistir, o passo a passo. O que é cadastro de produto? Por que tem que cadastrar? Eu digo que é o primeiro passo para se pensar num controle de estoque. O cadastro correto garante controle de estoque, a parametrização, informações e confiáveis para definir as compras, vendas e a precificação. Então, cadastro de produto, literalmente, uma introdução para que a gente inicie um controle de estoque. Sempre quando alguém me contrata, a gente inicia com frente de loja, onde vai iniciar ali para ela fazer as vendas. Então, antes mesmo de iniciar as vendas, a gente precisa do cadastro. E o controle de estoque é a última parte do processo de implantação. Por quê? Todos os outros processos têm que estar já embutidos no dia a dia da empresa. Pode falar, Ivoleda. Boa noite. Está com a mãozinha levantada, né? Acho que não. As informações essenciais para o cadastro de estoque é o nome, o código, a categoria, onde a gente vai poder analisar dentro de categorias específicas. Você tem um supermercado, então categoria ali refrigerante é uma categoria onde você vai analisar quais são as marcas que mais vende, como vende. Então a categoria ela é essencial para a implantação de um e-commerce. Então temos N categorias em termos de gestão de estoque. Marca, unidade, como ele é vendido por dúzia, por unidade, por peso, por metro quadrado. Preço de custo e venda, fornecedor, isso vai definir, facilitar a cotação de orçamentos. E a data de entrada. Olá, pode falar. Assim, qual o maior erro que você vê nas empresas quando o assunto é controle de estoque? Perdão, eu não escutei, Voleda. Qual é o maior erro que você vê assim nas empresas quando o assunto é o controle do estoque? O erro começa através do cadastro, muitas vezes está mal feito, e aí é isso que a gente vai passar. Um erro também recorrente em termos de controle de estoque, a gente que tem empresa muito pequenininha. O que acontece? A gente acha que quando a gente pega um produto da prateleira para uso próprio, não deveria dar baixa. Aí começa o erro. Eu peguei uma lembrancinha para dar a um cliente e não dei baixa, não fez uma notinha de bonificação, não introduziu na nota da compra. Isso acontece muito ali, pronto, você é da área da beleza. O fornecedor chega e te vende os produtos para você usar no salão, shampoo, condicionador, e te dá de presente um avental. Ele era para entrar na sua notinha ali, que o avental estava sendo entregue a você, mesmo que ele não te cobrasse. Primeiro, ele sabe o custo da operação quando ele te vendeu e quando ele te deu um avental, ele vai entender o custo da tua nota final, certo? O controle dos brindes, ele tem que ser feito para que você entenda para onde foi esses brindes, porque fica muito aleatório. Você deu a quem? Eu dei a todo mundo. Todo mundo quem? Às vezes um cliente recebe mais, outro menos. Um outro problema assim, bem sério de controle de estoque, entrada de produto, dá de qualquer jeito, repete o cadastro, não faz a busca certinha, não faz a parametrização da entrada. Uma outra coisa, na hora de vender, aí esquece de fazer a nota. Tudo isso recorre a erro de estoque. Aí chegou um cliente, comprou a você um produto e, de repente, esse produto não foi bem
vai precisar fazer a troca, aí não faz, entrega o novo produto e bota o produto na prateleira, automaticamente dá erro de estoque. Então, assim, erro de estoque, ele é uma das áreas mais sensíveis que a empresa tem, porque para controlar o estoque tem que ter muita disciplina. Aí, continuando, uma das maiores disciplinas que a gente tem que ter, que é onde eu comecei, a 8ª aula que a gente está dando, né, nessa maratona de administração na prática, e cadastro foi a primeira aula, porque é o coração da empresa. Se você não tem um cadastro bem organizado na sua empresa, você não consegue executar mais nada nela. E aí, dando continuidade, consegui te responder, Leda? Sim, conseguiu. Obrigada. Sim, ótimo. Qualquer coisa, é só levantar a mãozinha, eu estou aqui de olho. Tá, já então. Boas práticas da administração. Padronização. Nomes onde toda a equipe, uma dica aí que eu vou dar, tem muito produto, um código eficiente. Por quê? Todo mundo apelida produto. Então, eu falo de um jeito, aquele shampoo rosa, outro vai e fala o nome do shampoo pela marca, outro faz pela linha. Então, como a gente tem, o código é essencial, porque número não muda. Se ele é 3030, ele vai ser 3030 para todo mundo. A linguagem da gente, em termos de nome, ele vai mudando. Então, é interessante utilizar código, ou tanto para serviço quanto para produto. É essencial no dia a dia da empresa. E aí a gente tem também uma outra parte aí que chama validação da entrada. O que é validação da entrada? Como se trabalhar essa validação da entrada? É a conferência da entrada do produto. Tá? Quando você compra e adquire produto, tanto para revenda, como para consumo interno, como para fabricação dos seus itens. Então, sempre quando chega uma nota, é essencial que a gente realize a conferência. E o que precisa realizar nessa conferência? Precisa realizar, verificar se a nota fiscal é uma nota de pedido. Patrícia, eu não recebo nota fiscal na minha empresa porque ela é muito pequena. Recebo nota de pedido. Não importa, é um produto que você comprou. Você tem que fazer nota. Dentro da nossa cadeia, a gente tem um problema de eficiência aí. Muitas vezes o fornecedor chega para te entregar um produto e ele também não tem controle nenhum. Ele nem te apresenta nota. Então, eu digo que a gente tem que fazer nossa própria nota, se for necessário. Então, verificar a nota fiscal, os dados da nota fiscal, a quantidade da mercadoria que está, ou do pedido, tá? A quantidade. Uma outra dica essencial: você compra produtos para revenda ou para consumo que tem validade, verificar se a validade está ok. Porque se tu tem um produto que a validade média dele é de 2 anos e chegou na tua casa faltando 3 meses para vender, para vencer, isso não é justo com você. Devolva, porque a ideia é que você receba com um produto que tenha praticamente acabado de ser feito, que ele está fresquinho, né? Condições do produto no ato do recebimento. Tem que verificar se o produto está ok, se a embalagem está ok. Então, para quem fabrica e para quem entrega, tem que ter esse cuidado. Para quem recebe, também. E, posteriormente a isso, a gente faz o lançamento correto do estoque, que é o registro da entrada no sistema com a data correta. Eu recebi o produto hoje, então hoje é 30 de abril, recebi o produto hoje, eu tenho que dar entrada com o produto na data 30 de abril. Por quê? Numa posterior análise, se eu der entrada, vamos dizer, daqui a 2, 3 meses, eu não vou analisar qual foi o período que eu comprei aquele produto, porque quando foi que aquele fornecedor me entregou, tem que ter a data real daquela ação. Eu digo que sistema é feito um diário que a gente tinha na escola, onde contava nossas histórias do dia a dia. Sistema tem que contar a história da realidade da empresa do dia, não posterior.
porque não é o correto numa posterior análise de relatório. Informar fornecedor, os dados do produto para manter o controle auxiliar. Lá na frente eu vou ensinar passo a passo quando dá entrada a isso junto ao sistema. Então, erros comuns ao validar a entrada. Não confie, não conferir a qualidade da entrega na nota. A quantidade da entrega na nota. Às vezes eu pergunto, veio todos os itens? Está tudo certinho? O cliente diz, nem conferi. Tu vai confiar no fornecedor do jeito que a gente é ser humano e erra, o nosso fornecedor também pode errar. Não é por maldade. Então, a conferência é que justo, porque, por exemplo, você recebe um lote de mercadoria gigantesca, tu não confere, o fornecedor esqueceu uma caixinha, já ficou um prejuízo ali, tu deu entrada e a caixinha não existia na entrada. Então, isso é muito sério, tem que se conferir tudo. E eu digo uma outra coisa, uma empresa que tem muito problema, que o vira e mexe os clientes estão dizendo que falta produto, na hora que a gente aprende o seguinte, a conferência para entregar ao cliente tem que ser na hora, na vista dele, ele tem que assinar que recebeu e foi conferido. Eu tenho essa história há mais de 40 anos, acho que eu era criança, quando meus pais vêm de comércio, e eu vou contar essa história de família. Eu tenho um tio Jorge, que era um tio-avô, que veio trabalhar com meu pai. E eu lembro nitidamente que todo mundo reclamava, porque os clientes saíam da empresa e daqui a pouco voltavam, dizendo que estava faltando não sei quantas dúzias de calcinha, não sei quantas peças de determinado item. Meu tio-avô começou, disse, só sai mercadoria aqui da loja depois que eu conferi com o cliente ele assinar. Vocês acreditam que nunca mais faltou nada para ninguém? Então, é algo que, às vezes, as pessoas também usam de má fé, né? Então, a conferência é algo que tem que ser feito sempre, por uma questão mesmo de profissionalismo. Então, às vezes, você diz, eita, fulano está separando errado. Às vezes precisa, infelizmente, mas é porque não dá tempo, é muita coisa, a agonia assim, é muita coisa. Gente, é muita coisa perder teu dinheiro, perder teu estoque, repetir teu estoque. Então, a gente tem que entender toda essa percepção de custo e bom senso. Às vezes a gente perdeu um pouquinho de tempo conferindo os itens que vai entregar a um cliente, a um distribuidor, a um fornecedor, não vai fazer você perder tempo e vai sim construir uma estrutura perfeita do teu estoque e você não vai perder dinheiro, porque imagina, tu manda mercadoria para o cliente, daqui a pouco ele fez, veio errado, veio faltando tal. Você não conferiu com o cliente, como é que você vai ver? Então, às vezes, as boas práticas administrativas estão em simples hábitos de conferência, tá? Então, é isso aí. Esquecer de lançar a entrada no sistema, isso também é algo que muitas vezes a pessoa diz, eu comprei, foi na agonia, eu fui lá no fornecedor, comprei alguns itens que eu tinha que entregar a um cliente. Sim, você pode fazer o processo, mas depois você tem que lançar para poder o estoque bater entrada com saída, senão vai faltar estoque na tua casa, dentro do sistema. Lançar, né? Com a data, nunca lançar com a data errada, e isso acontece. Cadastro de produtos em duplicidade também. A gente teve um caso aí, era bem. Porque às vezes a gente tem um fornecedor, a gente tem um produto onde vários fornecedores entregam, mas cada fornecedor cadastra o mesmo produto com nomes, códigos diferentes. Então, a gente tem um sistema, tem que linkar essas informações. E às vezes a gente se perde. Então, o interessante é isso, é ter esse cadastro, tá? Ter cuidado para manter esse cadastro organizado. Não verificar validade e avaria, já passei, né? Isso aqui. Então, vamos para a prática, eu vou mostrar um pouco dessa área de estoque no sistema que a gente trabalha. Se você trabalha com outro sistema, esse sistema também tem que ter muito parecido, porque a ideia é que todo sistema tenha um ajuste real.
A ideia hoje é teórica, tá? Mas com a integração bem legal do processo de vocês entenderem a importância e a necessidade de ter um estoque bem organizado. Então, assim, dentro daqui da estrutura do sistema, a gente tem aqui cadastro, produtos, serviços, orçamento, ordem de serviço, vendas e estoque. Para chegar no estoque, o cadastro tem que estar lançado, o fornecedor tem que estar lançado, para que a gente inicie a ideia de um controle de estoque. Eu vou passar item a item aqui, para vocês terem uma noção da dinâmica de tudo que o sistema tem que entregar quando você pensa em controle de estoque. A movimentação. A movimentação é um processo onde tu vai verificar qual foi as baixas, as não baixas de tudo que foi realizado de venda no teu estoque. Ô, Patrícia. Oi! Outra dúvida, assim. Quando Pode a empresa está começando, qual a melhor forma, assim, do controle de estoque para o sistema, né, para a planilha? Pronto, é sistema. Eu digo que hoje a gente trabalha com sistema e importa planilha. Por quê? Dentro dessa estrutura de estoque, a gente tem o quê? A gente tem aí mas isso é muito pequeno, tem que ter um sistema. Gente, no dia a dia da gente, a gente já é muito sufocado. Se a gente não tiver um sistema de controle, a gente não vai conseguir gerir um estoque de forma precisa. Então, o ideal é um sistema. Mas eu queria ver os cadastros numa planilha. Então, o sistema leva para a planilha, não invertido, tá? Ai, gente, eu posso quebrar o protocolo um segundo, porque eu tenho. Licença. Vem cá para me mostrar a culpa. A culpa é dele, tá? Tava batendo aqui na minha porta. Querendo ver a mãe. Desculpa, Leda, consegui te ajudar um pouquinho? Com certeza. Tá ótimo. Qualquer coisa vai perguntando. Pronto. E eu vou mostrar um pouquinho o que seria o movimento de estoque. O movimento de estoque, ele tem, eu estou procurando um dos produtos que a gente fez, alguma... Não, deixa eu ver um produto aqui. Pronto, esse aqui é um produto que a gente está fazendo base de ajuste. Então, quando a gente... eu quero ver a movimentação do estoque desse produto. A gente consegue ver item a item, por todo o período, por período que aparece. Então, os produtos, ele tem essa frequência. Foi vendido, foi retirado, deu entrada. Ele tem que ter essa estrutura de venda. Então, a ideia é que a gente tenha uma movimentação de estoque, possa analisar item a item suas saídas. Ele aqui, por exemplo, é bem interessante. Esse produto que é o fixador, ele é um produto que é composição do perfume. Na aula de composição de cadastro de perfume, a gente deu essa aula, e aqui a gente fez um ajuste de estoque, e aí ele mostra que esse ajuste é retirar a chegada de perfumes no sistema. Então, foi fabricado e a gente trouxe. Então, a ideia é essa, é que a gente traga essa informação para dentro do sistema. A gente pode fazer ajustes.
eu sou um fabricante, então eu não quero reter, quando eu fabrico, eu tenho lá o estoque de consumo, o estoque de vendas. Então, automaticamente, eu tenho que dar entrada nos produtos fabricados. Então, o local ideal seria o ajuste de estoque. Porque a entrada do pedido da matéria-prima é feita lá em compras produtos, vou mostrar posteriormente. Transferência. Eu tenho 2, 3 filiais e às vezes eu faço a transferência de uma filial para outra. Como a gente está falando em sistema de gestão, onde grande parte da mercadoria entra sem nota e a gente não tem essa obrigação de emitir nota de transferência de um estoque para o outro, aqui dentro do sistema existe a transferência de estoque, onde você pode transferir o estoque dos produtos entre uma loja e outra. É bem interessante e é perfeito para quem tem mais filial. A gente tem também as cotações. Tudo isso aqui eu vou passar, mas não vou fazer nenhuma ação. Nas aulas, na próxima aula, é que a gente vai começar a fazer passo a passo de cada item desse, para que vocês tenham uma noção ampla de como faz uma cotação. Por exemplo, você vende um produto parafuso 6 milímetros. Só que eu tenho dentro da minha casa 3 fornecedores de parafuso e eu preciso fazer a compra desses parafusos, mas eu quero fazer a cotação para verificar qual é o fornecedor que vai me vender mais barato. Gente, rapidinho, solicita pela cotação, chega no e-mail do cliente, ele informa os preços atualizados e envia para você, você ter essa cotação em segundos e rápido, e você consegue decidir isso de forma específica. Então, para quem é da parte de compras de uma empresa, precisa ter rapidez e agilidade para exercer. Aí, imagine, você não faz isso, aí você liga para o primeiro fornecedor, ele não lhe atende, aí você passa a mensagem, ele não lhe atende, aí daqui a pouco liga para o outro, ele passa o valor, mas passa ali na planilha dele. Aí daqui a pouco está errado. Então, às vezes, a gente tem que criar padrões para a gente administrar melhor e mais rápido e ser assertivo. Então, cotação é algo que eu vou bater bem agora na área de gestão de estoque. E a gente vem também para compras. Então, a gente tem entrada de produtos. Essa entrada de produtos é bem legal. Ela pode ser, você compra produtos sem nota fiscal. Então, você pode dar entrada por aqui mesmo, nessa tela onde eu estou. Ah, mas eu compro com nota fiscal. Eu digo que existe uma antessala, uma antessala, que é quando chega dos XML, anota e fica nessa salinha aqui aguardando a nota 16. Por exemplo, o teu fabricante acabou de emitir uma nota fiscal para te enviar um produto, mas esse produto só chega daqui a 10 dias pela transportadora. Mas você tem acesso ao seu produto, à sua nota instantaneamente. Qual é a vantagem? Conferir essa nota, verificar se a NCM está certo, que é outra coisa que a gente vai tratar, conferir, consultar se todas as informações do jeito que você queria comprar está ali na nota. E a gente tem aqui importar XML. O que é isso? É aonde o sistema importa direto da Cefaz, através do seu certificado digital. Então, a praticidade hoje, você não precisa esperar o fornecedor mandar um e-mail, o fornecedor mandar um XML ou uma nota para você dar entrada. E você já consegue puxar isso diretamente da Cefaz, ou manualmente. Quando às vezes dá um erro, alguma coisa, ele às vezes termina sendo manual. Então, tem tudo isso de benefício para a gente agilizar o processo de controle de estoque. Porque as pessoas fazem assim, mas demora muito cadastrar, mas o XML é automático, a gente vai dar uma aula especificamente nesse tipo de cadastro. E aí a gente também tem entrada através de XML de serviço,
tá? Às vezes é uma empresa que ela trabalha com serviço, ela precisa da entrada, então tem como. A nota de compras é essa que eu passei agora, que é a antessala, onde a gente fica aguardando o processo aí de desenvolver as compras. E aí vem também a questão de troca, devolução. Existe uma aba para isso. Ah, eu vou fazer uma troca, eu vou fazer uma devolução de produto do cliente. Para que ter estoque fique arrumadinho, tem que exercer essa função. Ah, só faz a troca lá, não precisa não. O estoque dá erro. Então, estoque é algo muito sério. E aí a gente vem também para mais opções, que é a situação de compras, uma coisa que eu vou dar aqui a dica. Aí a gente deixa, porque quando forma, se está em aberto, se está em andamento, se é uma entrada de nota confirmada, aí a gente tem essa confirmada, que é nota fiscal, e a gente tem uma outra que a gente cadastra não fiscal. A gente consegue rapidinho fazer esse filtro e fica fácil da gente identificar quais foram as notas fiscais que a gente deu entrada e quais foram as notas manuais que a gente deu entrada, porque elas não eram fiscais. Então, é por aqui a gente consegue fazer essa. Aí temos campos extras, que dependendo da empresa, às vezes precisa. Existe a configuração. Essa configuração eu vou repassar com vocês passo a passo. A entrada de mercadoria, estoque, gestão. Todo o sistema tem que configurar ela de acordo com o nosso querer, tá? Eu tenho empresas, porque cada empresa é de um jeito. Eu tenho empresa que solicita atualização do valor em estoque, que ele seja o último valor de compra. Porque se o produto aumentou ou caiu, ele vai dar sempre ali o último valor de compra, tá? Ah, tem uma empresa que diz, não, eu quero operar no processo médio, eu saber quanto eu vendi e qual o custo da mercadoria dentro da atualização média dos valores que eu recebi, do custo, beleza? E tenho também empresas que trabalham... Oi? Patrícia, Oi, oi. outra duvidazinha. Pode falar. Eu ia deixar para o final, mas vou perguntar agora. Como assim o estoque ele impacta diretamente no preço de venda e na precificação dos produtos? Deu para entender mais ou menos, né? Sim, deu. Porque o que acontece? Ai, tem um eco, né? O que acontece? A precificação é mediante ao custo, os impostos, toda a operação que tu recebe. Então, se tu não está com estoque organizado, por exemplo, nesse termos aí, vai chegando o produto e tu não atualiza o preço de custo, tu vai achar que o preço ainda é um antigo. Porque muita gente compra e não olha a nota do fornecedor quando ele manda, só faz pagar. E às vezes está o valor mais alto do que o normal e não percebe. Eu já tive caso de virar para o cliente, ó, você viu que mudou o valor do preço do produto X que você adquiriu essa semana? Esse eu não vi. Quer dizer, ele pediu ao fornecedor, o fornecedor mandou com um reajuste, mas não informou. Se a gente não tivesse dando entrada ali naquele produto, se não tivesse atualização pelo último valor de compra, a gente não consegue ver a questão da precificação lá na frente. E aí você tem que fazer isso para atualizar também preço de vendas, porque senão termina passando batido. Uma outra dica. Eu recebo muito produto com nota meia nota. As notas entram, mas é tudo meia nota. Então, minha sugestão aí é que você mantenha essa opção aqui, ó. Não atualizar valor de compra e que passe essa atualização manual. O sistema, lá em produtos, eu ensinei que existe a forma como a gente atualizar preços de custo e preço de venda em massa.
ou então atualização através de Excel. Então, assim, em termos de atualização, a gente consegue fazer isso de forma rápida, mas manter não atualizado na hora que vem os XMLs, ele vai entrar o estoque, ele vai lançar contas a pagar e ele não atualiza o preço de custo. Isso vai ser manual pela empresa que está recebendo. Então, você tem que entender o seu negócio, como é que vem a nota do cliente, quem é esse fornecedor, ou, perdão, a nota do fornecedor, como é esse fornecedor, como é o preço que vem, para ver, minha empresa paga tudo, recebe nota cheia, é tudo bem certinho. Então, a sugestão é manter a atualização do último valor de compra. Patrícia, mas eu ainda tinha estoque em casa com valor menor do que eu recebi agora. Mas entenda, a partir de agora você vai pagar ele maior. Então, o interessante é que o preço de custo seja atualizado, porque o custo da tua mercadoria aumentou. Automaticamente, tu vai ter que vender pensando em cima do custo atual, não no custo anterior. Então, isso tudo tem que ter uma visão clara sobre gestão de estoque. E está muito além só de comprar e vender. Então, a gente fala aqui é o cadastro de configuração para gerir esse estoque. Uma outra questão importante, que aqui mostra muitos detalhes, né? Se você quer considerar o frete que vem do produto ou não. Por exemplo, a empresa que eu compro, ela que paga o frete, então eu não preciso considerar. Mas a outra empresa, é eu que pago o frete, aí eu tenho que considerar. Então, tudo isso tem que ser analisado. Uma outra coisa até engraçada esses dias que aconteceu com a cliente, a gente estava em processo de configuração, e aí tem aqui, filtrar produtos. Então, você tem um produto que já recebeu na casa, né? Já está cadastradozinho ali. Se você só filtra pelo nome, ele vai bater só os nomes, mas às vezes a gente tem a mesma descrição para vários produtos, com código diferente. Então, o ideal é que a gente solicite que a filtragem na hora da entrada de um XML seja por código e por nome, para que a associação seja perfeita, que ele determina o código e determina o nome. Então, isso é bem interessante, né? E aí, aqui é o sistema de notificação do e-mail através da cotação. Eu enviei a cotação para o cliente, para o fornecedor. Eu quero ver no sistema e no e-mail, eu quero ver só no sistema, eu quero ver no e-mail, não quero receber nenhuma notificação. Então, esse tipo de informação é aí onde é que todo sistema é igual, mas a gestão deles interna é totalmente diferente, porque depende do teu caso, da forma como você trabalha. Então, isso aqui é muito legal. E aí, a gente vai deixar um pouquinho dessa estrutura aqui. A gente vai trabalhar com estoque, tá? A partir do momento que a gente trabalha com estoque, a gente vai mexer um pouquinho, cadastro de produto e com as vendas, porque isso tudo influencia no estoque. Aí, voltando lá à apresentação, tá todo mundo ok, né? Tá todo mundo me escutando. A gente vai ter a validação das saídas. O que é isso? A venda dos produtos final. Então, a gente fala que para controlar o estoque, a gente tem que ter cadastro de produto, a gente tem que ter a entrada do produto e a gente tem que ter a saída do produto. E essa saída é o controle da saída de vendas. Então, registrar a venda na data correta é aonde vai determinar, começando a DRE. Né? A gente tem que ter a data correta da venda para que a gente identifique o que foi vendido naquele mês. É o primeiro passo para uma DRE. Voltando a outro assunto financeiro. Então, tudo que a gente faz na empresa está interligado a vários setores.
Então, a gente tem que registrar a venda na data correta, com os produtos corretos, com a quantidade correta e com o valor correto. Ah, o produto está com desconto, coloque desconto ali no notinha, porque isso também vai influenciar no teu custo lá na frente da operação. Manter o estoque sempre atualizado. Por quê? Às vezes a gente deixa de vender um produto porque no estoque ali no sistema está zerado, mas tinha produto lá dentro da casa e ninguém viu. Então, isso é que se perde. Evitar inconsistência e falta de produto. Isso é algo que a gente tem que fazer. Por quê? Um cliente chegou para comprar, não tem um produto, ele vai no vizinho, tá? Ele vai na concorrência. Então, essa nuance de saída é vender bem. O mercado está tão ruim, mas eu compro mal também o produto que eu vendo. Então, eu tenho produto encalhado e tenho um estoque encalhado que não sai, e o produto que sai não tenho na casa. Se correr o bicho pega e se ficar o bicho come. Garantir alinhamento entre as vendas e o estoque e usar o sistema ou a planilha de rotina diária. Eu digo que planilha é algo que se tira do sistema, mas não se usa hoje planilha para fazer nenhum tipo de controle. E aí a gente tem saída com uso interno, perdas ou brinde. Um cliente sem querer, alguém da casa estava limpando um item lá da venda e quebrou. Você tem que dar saída por perda, tá? Isso é essencial, tá? Fazer essa saída por perda, para uso comum, porque deu de brinde, isso é essencial para o nosso dia a dia da empresa e para ter um controle de estoque eficiente. Evitar confusão no estoque e nos relatórios. Isso evita, na hora que você começa a organizar a empresa, você evita a confusão de estar sem entender se aquele estoque é válido, se não é. Você tem que pegar assim, eu quero saber o que tem em estoque hoje, ele tem que estar batendo. Essa é a ideia. Acompanhar o impacto no custo final dos produtos. Isso é necessário, tá? Se a gente não tem um estoque organizado, a saída organizada, nesses que a gente perde, que a validade passa, que a gente deu de brinde, a gente não vai entender o custo real da operação. Porque na hora que a gente dá essas saídas, a gente consegue olhar o custo da operação como um todo. Aí, muitas vezes, você acha que o que é bem interessante dentro de um produto de composição, tem um item ali, vamos dizer, alguém fabrica aqui e tem um item que custa 10 centavos. Eu vou até fazer a conta, tá? 10 centavos. Só que minha fabricação são de 10 mil itens por mês. Isso equivale a R$ 1.000 mensal. R$ 1.000 mensal por 12 anos, por um ano, 12 meses, dá R$ 12.000. Então, eu tenho que ter esse dinheiro disponível em capital de giro para arcar com esse custo. Então, se eu sempre levar aquelas coisas que é 10 centavos, que é 1 centavo, que é 2 centavos, não em relevância, porque é muito pouquinho, principalmente que tem uma coisa, quanto mais dinheiro você pega, menos o valor do dinheiro pouco fica retido. Então, o interessante é que você olhe, por exemplo, a gente está falando agora, mas de repente você conseguiu um fornecedor desse item que era 10 centavos a 8 centavos. Então, significa que de 1.000 você passou para R$ 800 mensal. E em um ano, reduziu isso aí para 9.600. Veja, já teve a economia de 2.400. Foi uma conta que eu fiz de cabeça, tá, gente? Se não tiver certo, vocês me corrigem. Então, veja que quando a gente pensa em custo, a gente tem que pensar nos mínimos detalhes. Então, o check-in de saída é a venda. Então, para vender, tem que ter uma conferência de produtos, como eu passei, verificar a quantidade, motivo da saída, se ela é uma venda, se ela é um brinde, se ele é uma perca, se ele é que eu quis dar, entendeu? Se eu quis repassar.
tem que dar esse motivo, se vai ter caixa, em dinheiro em caixa, se não vai ter. A data correta, porque a gente já viu, já passei, data correta define uma DRE. O pessoal quer saber quanto vendeu no mês, aí hoje é 30, e tira as notas amanhã, tudo dia 1º de maio, e vai aparecer na DRE como se você vendeu tudo dia 1º de maio, não em abril. Então, isso é muito sério quando a gente fala em gestão. E quem realizou, sempre colocar o nome do vendedor, de quem conferiu, isso é essencial para o dia a dia. Tudo deve ser registrado para garantir o controle, tá? E a saída de forma eficiente da empresa. E aí, a gente vem também com essa observação sobre troca e devolução, né? Por que a importância de ter esse controle? Para que você entenda o produto. Vamos aqui, a gente consegue, dentro do sistema, puxar quais são os produtos que mais trocaram, que mais devolveram. A gente tem que ver se foi por defeito, se foi que o produto não foi adaptado ao mercado. Então, a gente só vai conseguir ter dados se a gente entender quais esses produtos. Troca de cliente, a troca de produto, como lançar, um errinho aí didático. Registrar a saída de um novo produto e retornar ao produto antigo, na data e com motivo, facilita essa visão que eu passei para vocês, tá? Atualiza o estoque, quer dizer, entrou esse produto de volta no meu estoque e saiu esse, eu tenho que informar para que ele possa ser corrigido. Então, a ideia é essa dentro da empresa. A devolução ao fornecedor também a gente vai aprender um pouquinho aí como é que faz essa devolução na área fiscal e também na área contábil, essa devolução, né, essa saída da mercadoria. Fornecedor, eu vou ter que devolver ao cliente, então vai sair do estoque, né? Vou devolver ao fornecedor, vai sair do estoque. A gente precisa entender como isso funciona no dia a dia da empresa. E aí, gestão de estoque. O que é esse controle na prática? É acompanhar a entrada e saída, evitar excessos e faltas, porque muitas vezes a gente tem uma mercadoria em excesso e falta outras tão rapidamente, organizar isso, tá? A gente tem que entender que vendas é análise contínua de gestão, e isso facilita na tomada de decisão. Tipos de estoque, mínimo, máximo e o ideal. Isso é bem interessante. Quando é que a gente faz esse tipo de controle? O que é o estoque mínimo? É o mínimo que você precisa ter para que nunca falte produto. E é um desafio diário. Então, vamos dizer que uma loja vende toda semana 10 itens. Então, tem que se manter um estoque mínimo de 10 itens por semana, se tua entrega for semanal. E aí, a gente vai ter o estoque ideal, que seria o correto, tá? Aí eu vou explicar por quê. E o estoque máximo, para que a gente não exagere nas compras, sabendo que tipo assim, eu vendo 10 itens por semana, mas eu quero deixar um estoque máximo de 50 na casa, para facilitar a rotatividade de cliente. E o que é ideal quando você tem esse estoque máximo? Se você quiser fazer as compras pelo estoque máximo, tua venda a tendência é dobrar. Por quê? Porque tu tem produto em casa para vender. Mas tu também não vai extrapolar isso, que a gente chama estoque ideal. Então, tipo, tu tem um equilíbrio entre estoque mínimo e estoque máximo. O ajuste, isso é o ideal. Se tu vende um produto 10 unidades por semana, tu tem que ter no mínimo aí um estoque de 20. Patrícia, mas eu vou ter um estoque dobrado se eu só vendo 10? Sim, porque você vai ter uma semana que vai vender muito mais do que outras. Então, se você tiver um estoque muito acerrado, você perde venda. É aí onde a gente diz que tem que ter uma análise contínua. E outra coisa, gente, não é um bicho de sete cabeças controlar vendas, não. Porque
vendas ela é batatinha. Se tu tem uma empresa bem estruturada, onde tem venda recorrente, onde tu tem uma clientela boa, a tendência de aumentar as vendas, se tu fizer promoção, criar novos produtos, ou se tu fizer uma liquidação, ou se tu fizer uma campanha muito forte para atrair novos clientes, é onde teu estoque tem que estar preparado para as oscilações. Mas caso não, dependendo da tua estrutura de negócio, teu estoque fica redondinho. Pode olhar que fica. A gente, com um mínimo de 6 meses, é onde eu vou passar aqui, é onde a gente começa a fazer a análise de estoque mínimo. Todas as empresas onde a gente trabalha, eu faço cadastro de produto, valido entrada, valido saída, faço balanço e aí 6 meses depois é que eu consigo controlar o estoque mínimo dessa empresa, porque ela tem 6 meses de recorrência mínima para me determinar qual é o mínimo que tem que estar dentro da estrutura da empresa, comparando a entrega do fornecedor, o tempo, então isso tudo. E isso é trabalhado muito bem em grandes supermercados, porque tem preço de validade, ali é um dos setores mais bem administrados em termos de gestão, é estoque, porque o volume é alto e a perca também é alta. Então, assim, como calcular esse estoque mínimo? Tu tem aí, para evitar prejuízo, tu tem um produto com consumo diário e o prazo de reposição. Então, tipo, o consumo diário desse produto é 5 unidades. O fornecedor leva 4 dias para te entregar esse produto. Então, significa que tu tem que ter 20 unidades, no mínimo, no estoque. Aí vem aquela questão do estoque ideal. Aqui seria o quê? 30 unidades. Por quê? O fornecedor atrasou, aumentou as vendas, tu não vai perder venda de jeito nenhum. Porque a ideia ideal de um estoque é você, sempre que um cliente pedir, você ter para fornecer e, ao mesmo tempo, não ter um estoque excessivo, porque senão trava teu fluxo de caixa. Então, isso é gestão. Estoque máximo também, para evitar o excesso e o desperdício, principalmente com quem trabalha com validade de produtos, tá? O estoque máximo é estoque, tá? É o estoque mínimo mais o lote de compra, impacta no dinheiro parado. Então, o que acontece? É determinar quanto é, vamos dizer, teu fornecedor te entrega todo mês, dia primeiro, mas tu precisa garantir que tem um estoque de 30 dias, ou algumas pessoas trabalham também com base ao prazo do fornecedor. Fornecedor dá 30, 60 e 90. Então, de repente, tu pode comprar mercadoria suficiente para pagar em 30, 60 e 90 e tu reter esse estoque em maior volume para manter o estoque equilibrado. Isso é a tendência de vender muito quando você faz isso bem de forma correta. E aí a gente tem também o estoque de segurança, que é aquele conceito que eu dei, que é evitar, que é o estoque mínimo, e o estoque máximo está no meio, para evitar esses atrasos, como eu falei agora há pouco. Como planejar? Comprar com base, as compras com base no giro do estoque. Então, para ficar assim, só um bizuzinho aí, analisar a frequência da venda dos produtos, por isso que vender e cadastrar as vendas é essencial. Ter prioridade para repor os itens que têm uma rotatividade maior, então, está sempre alinhado com o cliente, com o fornecedor, evitar cobrar grandes quantidades de produto que tem uma saída baixa, isso só vai fazer teu dinheiro ficar ali. Algumas pessoas olham para mim e fazem, mas meu estoque é gigante, eu tenho muito dinheiro em estoque. Tá, o que adianta? Tu comprar um produto que vai levar 2, 3 anos para sair. A cada dia que o produto está na tua mão, tu está perdendo dinheiro. Aí algumas pessoas falam para mim, eu não entendo bolsa de valores, tu tem uma dentro de casa todo dia. Porque comprar e vender é difícil, não é fácil. Eu nunca disse que nada em administração é simples. Precisa, sim, ter entendimento para que isso gere um equilíbrio, né? Verificar o prazo da entrega do fornecedor ajuda no tempo de reposição e
use o estoque mínimo como referência na hora da compra, principalmente quem é muito pequeno, que não tem uma análise muito profunda, faça pelo menos análise do estoque mínimo, porque isso tu mantém sempre teu estoque ali padrão e ajustado. E aí tem a sugestão de pedidos e automação com base no estoque mínimo. Pronto, foi ali que eu passei para vocês, que a gente consegue fazer isso no sistema, tá? Na parte de cotação. Então, é bem interessante, eu vou repassar com vocês, mas eu quero dar uma aula passo a passo sobre cotação, porque aí as pessoas vão entender essa estrutura de cotação e trazer isso para o dia em dia da empresa. Na hora que você, como gestor, que normalmente é o gestor que passa a cotar, ele começa a entender que a cotação vai facilitar as compras dele, ele vai exigir que o cadastro esteja organizado, que as vendas sejam geradas no dia certo, que todo o processo anterior de entrada e saída funcione, para que ele faça uma cotação perfeita. Então, calcular em lote, automação dessa cotação ideal, entendeu? Então, isso vai facilitar. Por exemplo, o estoque mínimo é de 20, tu tem um estoque atual é 12, tu precisa repor 8. Então, são dicas que a gente deixa. Eu vou levar a nossa apresentação para a prática. Ai, não quer sair, peraí. Acho. Para vocês entenderem um pouquinho sobre cotação. A aula completa da cotação ela vai ficar na terceira aula, tá? Porque a gente vai fazer entradas na primeira e na segunda a gente faz cotação. Então, se você vai adicionar uma cotação aqui com o prazo de recebimento de um cliente, do fornecedor, tu adiciona o fornecedor aqui, tá? E aí, aqui é bem interessante. A gente vai pedir que esse fornecedor seja gerado os produtos que vêm nele. Só um minutinho aqui. Pronto. E aqui a gente pode adicionar quantos fornecedores a gente quiser para pedir a cotação, tá? E aí ele abre essa caixa de pergunta. Ele pergunta se eu quero ver todos os produtos desse fornecedor ou eu só quero ver os produtos que esse fornecedor está cadastrado. Lá em cadastro de produto, ele ensinou a importância de ter os fornecedores cadastrados nos produtos, porque é aqui que é importante esse cadastro estar funcionando. Aí ele me diz, quer ver só o mínimo que foi configurado ou todos? Eu vou colocar todos, que aqui é um painel de base, tá? E aí ele vai me dar aqui a informação, ó, quando eu passo o mouse, ele me passa o estoque mínimo, o estoque máximo e o que tem nos produtos cadastrados, a quantidade que tem em estoque. Então, mediante essas informações, eu consigo fazer o pedido. Então, a ideia da cotação e ter o estoque mínimo e máximo é para, na hora da compra, informações reais, é claro, na hora da compra, eu não perder tempo. Confere lá, fulano. Ó, eu olho no olho. Certo, mas quanto tempo faz que esse no olho, aquele produto está parado no teu estoque? Tu não consegue minimizar isso, não consegue analisar isso. Então, a análise de produtos mais vendidos tem que ser feito, porque às vezes a gente pensa que é um produto que dá trabalho, ou da gente comprar ou da gente fabricar, é que mais vende. E às vezes não é. Às vezes é um outro produto que não é tão trabalhoso, tem uma lucratividade maior, mas a gente não olha com foco. Por quê? Porque a gente sempre vai pela emoção. E aí, voltando à nossa apresentação, aqui é a cotação. Como eu disse a vocês, é só um bizu para a próxima aula. E aí, dando continuidade, né? Essa é a parte da automação. A gente vem ao balanço. É um outro ponto bem importante
no que é um balanço, é contar todo estoque, é contar. Quando eu faço assessoria, no dia do balanço eu vou para dentro da empresa. Eu tento, que às vezes alguns não deixam. São muito ansiosos para contar, mas eu digo que se já soubessem fazer, não precisava de um especialista. Por quê? Contar um estoque significa para tudo para contar. Muitas vezes o cliente conta, só que a mercadoria está toda espalhada na loja, aí conta um pouquinho ali, aí informa ao sistema. Aí 2 dias depois descobre que tinha um resto de estoque lá no final, que não viu. Então o estoque já não prestou. Oi, Leda, pode falar. Ô, Patrícia, com que frequência você recomenda fazer o balanço de estoque? Aí, a ideia do balanço que seja semestral, porque Sim. depende muito do tipo da empresa. Hoje, tipo, empresas muito pequenas, pelo menos uma vez por ano. Mas isso quando o estoque está organizado. Porque esse é o passo que a gente está passando aqui. A gente fez a validação, a gente deu a entrada, a gente realizou as saídas. Aí só assim, que é a dica que eu deixo, né? A gente vai conferir estoque, né? O ideal é que tenha isso. Uma outra coisa, empresas de grande porte, a tendência é o estoque ser contado mensalmente, porque a rotatividade de estoque é muito grande, então eles podem, se levar um ano, eles vão ver que tem uma perca. Se a gente fosse olhar um pouco características versus lei, o governo ele exige de empresas lucro presumido estoque anual. Tanto que eu sempre digo, se você é uma empresa do Simples Nacional e vai passar para lucro presumido, é melhor você fechar do Simples e ir para o lucro. Se quiser que teu estoque vá organizado. É muito difícil uma empresa do Simples Nacional ter um estoque organizado para subir para lucro presumido. Por quê? Porque ninguém se importa com a organização do estoque quando é pequeno, que é onde está o grande erro. Então, a gente tem que olhar nesse contexto, saber como é o teu produto, a ideia disso, mas isso vai variar do tamanho e da rotatividade do produto na empresa. Tá, Leda? Consegui te responder? Ótimo, conseguiu sim, Patrícia. Obrigada, viu? O balanço de estoque é o que é e como fazer. É a contagem física dos produtos do estoque. É validar realmente o que tem dentro da casa. Dentro de alguns processos de cliente, eu levo muito tempo para fazer balanço. Eu tenho clientes gestores que me contratam para organizar o estoque. Aí eu faço, vamos começar a cadastrar estoque. Aí eles olham para mim e fazem assim, e por que não vai contar? Eu digo, porque não adianta contar. Porque a gente tem uma empresa em andamento. A gente vai vender com aquele cadastro, a gente vai receber com esse cadastro. Então, não adianta eu sair contando estoque porque eu cadastrei. Por quê? Lá no final, quando eu terminar de fazer o cadastro, o estoque já vai estar bagunçado. Tá? Então, a ideia é do primeira contagem de estoque só ser contado quando a gente não tem esse parâmetro anterior, certo? Ser contado quando cadastrar os produtos completo, como fizer toda a validação de entrada. O que é isso? Ensinar todo mundo a entrar na mercadoria de forma correta. Com todos os processos de troca e devolução já tiver embutido na cultura da empresa, e quando a validação das saídas. Não tem nenhum estoque que eu conto que não dê erro. Por quê? Porque a tendência é essas saídas de brinde, de desperdício, não ser contabilizado no dia a dia da empresa. Então, para que realmente seu balanço seja real, tem que validar tudo isso. E aí a gente vai lá para a contagem, né? Ah, como é que vai contar? Para tudo, para de vender, para de receber, para contar. Às vezes a pessoa quer contar estoque, conta estoque, está vendendo, está recebendo, não dá certo, não funciona. Eu digo que é enxugar gelo. Aí você consegue ter um estoque mais ou menos, dentro do ajuste, é mais ou menos organizado. Por quê? Porque não está legal.
não está legal o teu estoque. Então, a ideia é que você tenha esse estoque organizado na sua empresa. E, em resumo, a gente está quase chegando no finalzinho. Cadastro de produto é o primeiro passo para quem vai controlar e fazer a gestão de estoque. Validação de entrada, vendas, saídas, percas. Perdão, gente, validação de entrada é a compra da mercadoria para dentro da casa. Validação da saída é a saída, as vendas. Isso tem que ser contabilizado antes mesmo da gente pensar em estoque final, em gestão. Processo de troca e devolução tem que ser feito. Alguns sistemas não estão preparados para isso, tá? A gente sabe que tem muitos sistemas ainda que, como o próprio cliente final deles não pedem algumas opções, eles mesmos não fazem. Mas o ideal é que a gente tenha essas informações certinhas. E aí vem a gestão de estoque, que é o balanço, as compras, estoque mínimo e estoque máximo. Eu vou passar item a item de validade de entrada, saída, processos de troca e devolução, balanço e compras. A gente vai aprender literalmente na prática a partir da próxima aula. E na próxima aula a gente vai ver o quê? Entrada de pedidos e compras, através de XMLs ou não. Vamos falar um pouco de ajuste de estoque, porque muitas vezes você é um fabricante, então você tem um controle da saída ali, da composição que tem que ser realizado no ajuste. E aí tem transferência, eu vou fazer algumas transferências para vocês entenderem a percepção. Aí vem a gestão de estoque, que é balanço, compra, estoque mínimo e máximo. A gente vai passar o passo a passo dessa gestão, tá? Mas próximas aulas vão ter todos esses itens aqui, com a mão na massa, fazer, puxar Excel, puxar o que é um arquivo de XMLs. Alguém sabe? Alguém não sabe, porque eu sei que a grande maioria sabe. Então, um XMLs, o que é, por que é interessante utilizar para o cadastro automático do estoque. Então, a ideia da gente é essa. E aí, para finalizar, você não controla o que não conhece. Sem controle de estoque, sua empresa vende no escuro. A gente tem que ter esse controle, porque a gente não vai fechar a empresa daqui uma semana, gente. A gente tem que aprender a gerir ela, porque a gente quer nossa empresa próspera por anos, tá? E eu, mais uma vez, agradeço a vocês